Nós vamos ler a Escritura. O texto é 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 18. Primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, faça-se louco, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, citação de Jó, capítulo 5, ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e outra vez, citação do Salmo 94, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, sabe por quê? Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, cremos que ela procede de Ti, e imploramos, ó Pai, a graça de sermos iluminados nessa manhã, a fim de que possamos ouvi-lo, a fim de que possamos compreender essa porção da Escritura. Nos abençoe e nos sustente, em nome de Jesus. Amém. Você viu a lua na última quarta-feira? Estava linda, gigante, fantástico. Eu vi a lua na última quarta-feira por volta das 19 horas e não olhei mais. No dia posterior, na quinta-feira, a Isabela disse para mim assim: pai, o senhor viu que ontem foi a superlua azul e que esse fenômeno só vai acontecer de novo daqui 11 anos? Na hora que ela me falou isso, eu pensei, puxa vida, eu devia ter olhado outras vezes. Eu devia ter contemplado mais a lua ontem. E eu fiquei pensando no fato de que é curioso como algumas coisas ficam mais importantes, mais relevantes, mais bonitas com outras informações. Então, quando a gente recebe maiores informações, maiores detalhes, uma coisa pode se tornar ainda mais bonita e significativa para nós. No texto que nós acabamos de ler, Paulo quer informar os crentes coríntios a respeito dos altíssimos privilégios que eles já possuem em Cristo Jesus. Paulo pretende que os coríntios, cientes dessas realidades, se tornem mais engajados, mais comprometidos e mais unidos. Para compreendermos essa passagem mais e melhor, é razoável fazermos algumas considerações iniciais. Paulo pregou o evangelho em Corinto por cerca de 18 meses. E durante esse período, o apóstolo Paulo evangelizou aquela gente. E, findo esse período de 1 ano e meio, Paulo prosseguiu com a sua viagem missionária, tendo em vista o desejo dele de alcançar outros povos. Depois de aproximadamente 5 anos de sua partida, o apóstolo dos gentios recebeu um relatório nada animador de uma das famílias de Corinto, o informando que na sua ausência a igreja piorou. A comunidade cristã de Corinto se dividiu em grupos, a moral estava em destroços e o culto se depravou, o culto havia se degenerado em uma busca egoísta e superficial pelo sobrenatural. Diante dessa situação, Paulo intervém. A primeira epístola endereçada aos Coríntios é uma verdadeira intervenção pastoral, afetuosa, firme, clara e recheada da convicção de que Deus estava entre os coríntios, sim, a despeito dos muitos erros, a despeito da desunião, a despeito da imoralidade, Deus estava entre os coríntios. Nessa epístola, Paulo instrui, corrige, exorta, admoesta, repreende,
sempre orientando os coríntios acerca do amor glorioso do Senhor, bem como da importância e conveniência do amor fraternal no meio da igreja. O parágrafo final do capítulo 3 retoma o tema da sabedoria do mundo, que é considerada por Deus como loucura. Deus considera a sabedoria do presente século como loucura. E a recíproca é verdadeira, porque os ímpios consideram a sabedoria de Deus louca. Esse tema é retomado, e Paulo trata também da futilidade de qualquer tipo, de qualquer espécie de vanglória humana. O texto, prezados irmãos, está dividido em duas partes. Ninguém se engane, verso 18, inicia a primeira parte dessa passagem, e ninguém se glorie nos homens, no verso 21, marca o início da segunda parte. Diante do que foi dito até aqui, eu queria prosseguir com a nossa reflexão, conversando com vocês acerca do tema ações indispensáveis para o crescimento cristão. Se você deseja crescer espiritualmente, se você deseja fazer progressos, se você objetiva a maturidade cristã, algumas ações são absolutamente indispensáveis. A primeira lição que a gente aprende, a primeira ação que é indispensável para quem quer crescer espiritualmente, é a seguinte: não se engane. Não se engane. Imediatamente após a dura advertência do texto anterior, e nós lemos essa passagem na nossa liturgia, Paulo exorta com firmeza: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, faça-se louco para se tornar sábio. Os que insistem em buscar a sabedoria do mundo acham que estão construindo a igreja, porém estão a destruindo. O atual procedimento dos coríntios não passa de engano, e engano do pior tipo, engano da pior espécie, porque é o auto-engano. Dois imperativos, duas ordens definem a estrutura do verso 18 e expressam o que os coríntios devem evitar e o que os coríntios devem buscar. Segundo o apóstolo Paulo, os coríntios devem evitar o auto-engano. Ninguém se engane a si mesmo. O apóstolo Paulo pretende alertar seus ouvintes e leitores quanto ao perigo deles se afastarem da verdade da palavra de Deus. O auto-engano, gente, acontece quando uma pessoa racionaliza um comportamento inadequado. O auto-engano acontece quando uma pessoa justifica palavras, pensamentos e ações equivocados e não trata mais essa situação como erro, como desvio ou como transgressão. A opinião dos coríntios acerca deles mesmos era elevadíssima. Os coríntios se consideravam extremamente espirituais. Os coríntios se consideravam maduros, eles se consideravam como pessoas que alcançaram o conhecimento, e esse é justamente o problema deles, porque os coríntios não são o que pensam que são. Os coríntios têm uma opinião a respeito deles, e essa opinião é positiva, favorável, contudo, a sabedoria de Deus, quando aplicada a eles, revela que, na verdade, eles não são sábios. Pelo contrário, são imaturos, são crianças do ponto de vista espiritual. Os coríntios estavam, portanto, enganados e enganando. O auto-engano foi um perigo para os coríntios, e o auto-engano é um perigo para nós, ainda hoje. Eu digo que o auto-engano se constitui em perigo para nós porque muitas vezes
nós podemos confundir boa música com boa adoração. Nós podemos confundir boa doutrina, boa teologia, com boa espiritualidade. Podemos confundir uma boa programação, um bom projeto, com missão. Podemos confundir um grupo íntimo com comunhão de verdade. Podemos confundir números com relevância. Já parou para pensar que talvez você esteja enganado a respeito de algo ou alguém? Esse texto me provocou no sentido de refletir a respeito dessa matéria. É possível que eu esteja enganado. É possível que eu tenha formado uma opinião equivocada, errada, a respeito de algo ou de alguém. Ou seja, eu, como vocês, nós precisamos da luz da palavra de Deus para esclarecer toda a matéria e para dissipar toda a dúvida. A Escritura Sagrada, como ela afirma a respeito dela mesma, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É o que a gente lê em Hebreus, 4º capítulo. Depois de tratar sobre o que deve ser evitado, o auto-engano, Paulo trata sobre o que os coríntios devem buscar. E os coríntios devem buscar a loucura de Deus. Paulo diz: se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, ou uma tradução preferível, faça-se louco para se tornar sábio. Paulo está dizendo: você precisa fazer alguma loucura. Faça-se de louco para alcançar a sabedoria. O ponto do apóstolo Paulo é que a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus são completamente opostas. Elas não se conciliam, elas não se ajustam, e é errado quando o crente quer adaptar-se à sabedoria mundana. Porque a sabedoria de Deus é uma coisa, a sabedoria do homem é outra. A pessoa que deseja o verdadeiro discernimento espiritual tem que se tornar o que o mundo chama de louco. Os verdadeiramente sábios diante de Deus são aqueles que deliberadamente rejeitam a sabedoria do mundo e adotam uma postura diferente em relação às coisas e às pessoas. O crente deve abandonar qualquer tipo de sabedoria mundana. Faça-se de tolo, faça-se estulto para se tornar sábio. Um exemplo da tolice cristã é o perdão. O mundo contemporâneo incentiva e premia a vingança, de sorte que o ponto alto de muitos filmes e de muitas novelas é aquela ocasião onde o vilão finalmente vai sofrer. Não é verdade? Não é isso que a gente encontra nos filmes e nas novelas? O ápice é o momento em que a pessoa vai poder fazer justiça, vai poder se vingar, e o vilão vai sofrer. Enquanto a sabedoria do mundo premia a vingança, a sabedoria de Deus nos incentiva a amarmos o nosso inimigo. Os discípulos de Jesus devem, em obediência a nosso Senhor, amar seus inimigos e perdoá-los. Pergunto: que loucura você vai fazer hoje? Perdoar o ofensor? Dar uma oferta generosa? O texto está chamando a nossa atenção para isso. Torne-se louco para se tornar sábio. Eu guardo na minha memória um episódio que aconteceu na minha adolescência. Depois da escola bíblica dominical, lá na Igreja Presbiteriana Central de Jundiaí, estávamos do lado de fora da igreja conversando, eu e mais alguns meninos. E nisso veio
um morador de rua. E ele começou a conversar com a gente, começou a compartilhar acerca das suas necessidades. E ele disse: olha, nem tênis eu tenho, nem sapato eu tenho. E nesse momento, um dos meninos que se encontravam ali, curiosamente o nome dele era Tiago, só que a gente chamava ele pelo sobrenome, o Xander. O Xander, na hora, tirou o próprio tênis e deu para o rapaz. E ele ficou numa alegria danada de ter feito aquilo, e o menino que recebeu o tênis também. Não sei se ele apanhou da mãe depois. Não sei o que aconteceu pelo fato dele ter se desfeito do seu próprio tênis. Ele começou a andar descalço. O que eu sei é que esse é um bom exemplo de uma loucura que glorifica a Deus. Que loucura você vai fazer hoje? Loucura do ponto de vista da sabedoria de Deus. O texto está chamando a nossa atenção para essa necessidade. E o apóstolo Paulo justifica esse seu ponto de que a loucura de Deus a loucura do mundo. Eu me confundi todo agora. Mas vocês entenderam a ideia, não é? O apóstolo Paulo justifica a ideia de que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria mundana, citando 2 textos do Antigo Testamento, Jó, capítulo 5, e uma citação do Salmo 94. Pare de se enganar. É a primeira lição que a gente aprende com esse texto. A segunda lição que a gente aprende é: pare de errar. Veja lá versos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O grande problema da igreja de Corinto era a divisão por pretexto de sabedoria. A igreja de Corinto estava dividida e segmentada por conta da preferência e alinhamento de alguns grupos a determinados líderes, ou seja, partidários de Paulo, partidários de Apolo, partidários de Cefas, frequentavam a mesma igreja, mas não eram a mesma igreja. É possível estar junto sem estar efetivamente junto. Deu para entender? É possível estar junto sem estar próximo. Isso acontece, infelizmente e tragicamente, em alguns casamentos. Pessoas que convivem, mas que não estão próximas. Se isso é possível de acontecer dentro do contexto de um matrimônio, muito mais dentro de um contexto de uma igreja, de uma comunidade local formada por diversas pessoas. O problema dessa estima acentuada por um determinado líder reflete as características da própria cultura dos gregos. Os antigos gregos veneravam seus antepassados e os seus heróis, como Aquiles, Ulisses e tantos outros. O tempo passou, a cultura mudou, nossa cultura não venera antepassados, entretanto, o problema da desunião e da falta de coesão dentro da igreja persiste. Por quê? Não tem ninguém hoje brigando aqui pelo reverendo Wilson ou pelo reverendo Tales. Não existe esse tipo de disputa, mas é possível haver divisões. Já sabemos porque as divisões aconteceram no passado. Por que elas acontecem hoje? Quais são essas outras coisas que podem nos separar? Condição financeira? Alinhamento político? Afinidades? Seja o que for, tudo que impede a verdadeira comunhão no meio dos crentes deve ser removido do meio do povo de Deus. Ninguém se glorie nos homens. É como se Paulo dissesse para a gente: pare de errar.
Não se glorie nos homens, pare de errar. Em um trecho muito curioso do livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis trata sobre a postura correta diante do erro. Ele diz o seguinte: se você tomou um atalho errado, seguir em frente não vai levá-lo para mais perto. Se você estiver no caminho errado, o progresso significará dar meia volta e retornar ao caminho certo. Quando a gente está errado, o certo não é insistir, é admitir o erro, dar meia volta e começar de novo. E a boa notícia do Evangelho é que em Cristo sempre é possível a gente começar de novo. Eu fico muito impressionado com aqueles artistas que ficam no semáforo, porque o cara vai fazer malabarismo com bolinha ou soltar fogo pela boca, vocês sabem do que eu estou falando. E eventualmente, no meio de uma apresentação, a bolinha cai. E eu percebo que não há constrangimento para a pessoa. Não há constrangimento para o artista. Ele vai lá, pega a bolinha, porque ele sabe que aquela plateia será substituída daqui a alguns minutos. Na próxima vez eu acerto. Isso aqui foi um treino, na próxima vez eu vou fazer corretamente. E isso me ensina uma lição. A lição é de que nunca é tarde para a gente reparar, nunca é tarde para a gente mudar o comportamento, nunca é tarde para a gente acertar. Meus irmãos, após exortar os coríntios a não se gloriarem em homens, Paulo revela o motivo pelo qual aquele comportamento é inadequado. Não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Cefas, seja Apolo, tudo é vosso. Vida, morte, presente, futuro, tudo é de vocês. Repare que Paulo ensina que os coríntios não pertencem a seus líderes. Os líderes é que pertencem ao povo. E não apenas os líderes, mas todas as coisas, tudo é vosso. Como conciliar essa informação com o artigo 5º da nossa Constituição, que reconhece o direito de propriedade como direito fundamental? Porque eu tenho algumas coisas e muitas outras não. Para a gente compreender isso, a gente precisa entender a mentalidade dos judeus, porque essa ideia de que possuímos todas as coisas faz todo sentido na mentalidade dos hebreus, visto que eles compreendem que aqueles que pertencem ao verdadeiro povo de Deus estão destinados a governar o mundo em obediência a Deus. Paulo ensina que em Cristo o crente possui o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. A ideia aqui é a seguinte: nós morremos, nós vamos morrer, mas a vida não pode ser tirada de nós. Vivemos a vida do futuro já no presente por causa do poder da ressurreição de Cristo. Em outras palavras, os cristãos já são o povo da ressurreição. A passagem se encerra de forma bela, com uma espécie de doxologia, louvor acentuado ao Senhor. Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Os coríntios pertencem a Jesus, que viveu e morreu por eles. Por isso devem viver para Cristo e não para os seus partidos. Os cristãos são de Cristo, Cristo é de Deus. Paulo aponta para essa relação bonita de sujeição, de submissão e de interação que há entre Pai, Filho e Espírito. Para concluir, queria recapitular alguns saberes dessa manhã. Em primeiro lugar, não se engane mais. Não se engane. Evite o auto-engano. Quando confrontado pela palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Outra lição: faça uma loucura de vez em quando. Rompa com os padrões do mundo. Faça algo que envolva fé.
Faça isso para a glória de Deus, e para o seu bem e para o bem de outros. E finalmente, pare de errar. Ninguém se glorie nos homens. Se esse era o erro dos coríntios, a palavra de Deus os admoestou a fim de que aquele erro fosse descontinuado. Que o bom Deus nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.